E aí, pessoal, tudo bem? Só tentar tratar do atual cenário na ótica da Constituição e não na ótica da política. Crime de responsabilidade e crime comum são atos que podem ocorrer provocados por um presidente da República. O crime comum não é difícil de entender, é aquele que está previsto no Código Penal e nas leis penais esparsas, né? E será julgado pelo Poder Judiciário. Ou seja, quem julga crime comum é o Poder Judiciário. Pronto. Como o presidente é o máximo do Poder Executivo, quem vai julgar é o máximo do Poder Judiciário. Então, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O crime de responsabilidade é que é um pouco diferente. Embora se utilize a palavra crime, portanto, faça muita gente tratá-lo como se fosse o crime do Código Penal, ele não é um crime de Código Penal, ele não tem as mesmas características do Código Penal, nem a mesma proteção de um processo penal. Ele tem um procedimento completamente diferente, é muito mais brando. A ideia não é condenar alguém, a ideia é simplesmente impedir que alguém continue exercendo aquele cargo. E a ideia original, é óbvio, se a pessoa não tem como exercer o cargo naquele momento, ela também não terá no momento seguinte. Portanto, acompanha a condenação de um eventual impeachment, 8 anos de impedimento para se candidatar. Aí nós vimos o que aconteceu no último impeachment do Brasil. O Brasil é mestre em fazer uns arranjos diferentes, né? Mas vamos tratar aqui do impeachment como está na Constituição. Então, em havendo impedimento, motivos para, estará no artigo 85, ou seja, vem escrito assim na Constituição. São crimes de responsabilidades os atos do presidente. Aí vem elencando alguns. O primeiro, né? Aqueles que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades federativas, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciárias. Ou seja, você vê que não tem relação nenhuma com o Código Penal. Tem uma ideia muito mais próxima de pôr em risco a estabilidade governamental de um país por desrespeito às suas instituições. Como que acontece? O impeachment é um julgamento que tem um ingrediente jurídico, mas ele é político. Como ele é político, então ele não será julgado no órgão técnico judiciário, não será julgado pelo Supremo. Então ele será julgado pela Casa Legislativa. Então o processo de impeachment tem que ser aprovado por 2/3 da Câmara dos Deputados, que tem a representatividade do povo, e depois ele é julgado no Senado Federal, que tem essa representatividade de unidade federativa. E o julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, feito o impeachment, o presidente estará impedido, o vice assume. Então, não há que se falar em eleição. O vice-presidente irá assumir. Aliás, a figura do vice-presidente já é essa. É aquele cargo que, em caso de impedimento do presidente, assumirá. Se houver a vacância do cargo, ou seja, impedimento do presidente e do vice, aí sim é que nós podemos falar em eleições no país. Então, se nem o presidente puder assumir, nem o vice-presidente puderem assumir, é declarada a vacância do cargo e a ordem de sucessão será presidente da Câmara dos Deputados, em virtude do fato de ser o representante do povo, então o critério é representatividade. Depois, ele não podendo, o presidente do Senado, e ele não podendo, o presidente do Supremo. Qualquer um destes três, assim que tomar posse, terá que marcar a eleição, ou seja, eles assumirão de forma interina, diferente do vice, que assume até concluir o mandato. Marca-se a eleição. Se for nos 2 primeiros anos de mandato, dos 4 anos, for nos 2 primeiros, marcar-se-á a eleição em até 90 dias e direta. Se for nos 2 últimos anos de mandato, marcar-se-á a eleição em 30 dias e indireta. Qualquer um dos dois casos, o eleito só irá concluir o mandato original e depois terá eleições normalmente. Então, a ideia até é muito simples de entender. Se você tiver mais tempo de mandato sobrando, você tem mais tempo para organizar uma eleição, 90 dias. Se você tiver menos tempo de mandato sobrando, você tem menos tempo para marcar novas eleições, 30 dias.
É isso, pessoal. Espero que tudo se resolva em prol do país, que nós não tenhamos outro impeachment. Aqui não tem uma fala a favor do Bolsonaro, nem contra o Bolsonaro, mas a favor do país. Outro impeachment geraria uma ideia de fraqueza e instabilidade muito forte da nossa democracia, embora o impeachment seja um procedimento normal do presidencialismo. Normal não, possível no presidencialismo, né? Só que ele deve ser tratado como uma exceção. Eu, pessoalmente, como adotamos no Brasil esse sistema de presidencialismo de coalizão, não gosto. Eu prefiro o parlamentarismo. Mas a nossa Constituição é presidencialista, então é esse o critério que nós temos que adotar. É isso, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.